Olá, boa noite, amigos da TV Com. No ar, mais uma edição do programa CDL TV, realizado pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Vamos aí passar uma hora com você, debatendo temas de interesse para os lojistas, para a sociedade santista em geral e a sociedade de toda a Baixada Santista. Nós temos aí nossos canais de comunicação, antes de apresentar os nossos convidados, temos os canais de comunicação WhatsApp e SMS 7805-3326. 7805-3326. Temos também o telefone fixo à sua disposição, participe conosco, 3289-9495, para sugestões, perguntas, sugestões de pauta, inclusive, críticas e tudo mais. Faça uso do nosso e-mail, tv@cdlsantospraia.com.br. Temos também à sua disposição o Facebook CDL Santos Praia. É um prazer ter você conosco mais uma vez para mais uma edição ao vivo do programa CDL TV, que traz como convidado desse primeiro bloco do programa o comerciante João Vilela, proprietário da Design Gallery, estará conosco, e também o nosso comentarista e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Obeide. Deixa eu cumprimentar o João primeiramente. João, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Zé. Boa noite a todos. Boa noite, Nicolau. Boa noite a todos. Ok. O João que, como comerciante, né, as pessoas não têm ideia do quanto o comerciante trabalha, né? Abrir um pouquinho um espaço na agenda não é tão simples assim, né, João? Não, é aquela correria. O Nicolau correu lá para me pegar lá também. É o dia inteiro corrido para cá, para lá. Só quem é comerciante sabe realmente a correria que é. É por aí, né, Nicolau? É verdade. Comércio, eu até costumo brincar que nós já temos a corrente, né? Só falta a bola. Porque realmente é um escravo do trabalho. Mas tem que ser assim. Para quem né? gosta, e todos os comerciantes que estão nos assistindo sabem do que eu estou falando e realmente faz parte do nosso ofício. Que o bolo só engorda com o olho do dono, né? Mais ou menos assim o ditado. Como comerciantes, eu vou quebrar totalmente aqui o protocolo e a pauta, vou fazer uma pergunta que o pessoal de casa entender um pouco mais, já que a gente está nessa seara. Pergunta ao João, primeiramente, e ao Nicolau. É necessário ter vocação para o comércio? Tem, toda profissão tem. Toda profissão, mas né? é gostar mais do que faz do que fazer o que gosta. Então eu tenho uma relação, você tem que gostar de pessoas, é o principal. Além de entender do seu negócio, além de tentar fazer o melhor possível, é gostar de pessoas. Porque você lida com pessoas o tempo todo. Sim. Funcionários, clientes, fornecedores. Então o nosso trabalho realmente é lidar com as pessoas, saber lidar com as pessoas da melhor forma. E uma das vocações tem que ser essa. Gostar de gente. Ok, e prestar serviço eu ao acho que consumidor, né? Acima de tudo, gostar. esclarecendo, trocando informações, atender a necessidade do cliente, né, Nicolau? Eu acho que é exatamente isso que o João falou. Nós temos que gostar de pessoas e tem que gostar do que faz, porque eu acho que gostar do que faz também não é só para comerciante. Sim. Eu acho para comerciário ou para qualquer tipo de Qualquer profissão, né? Eu acho que a pessoa tem que gostar do que faz. O dinheiro é uma consequência, Claro. né? Porque todo mundo fala assim, você escuta as pessoas falando, eu quero ganhar bem. Ganhar bem é relativo, porque às vezes a pessoa fazendo o que gosta, mesmo não gosta, aliás, mesmo ganhando um bom salário, ela não consegue chegar ou se sentir satisfeita. Então ela não vai fazer bem. Então o comércio é assim, é um pouco sacrificante, mas realmente é uma coisa que nós temos como no sangue, vida, né? Finalidade. Né? Não é para todo mundo. Eu acho que ser comerciante não é para todo mundo. Tem que ter um tino. Eu acho que a pessoa tem que ter realmente o tino comercial, porque é o sangue, né? Por isso que até falam dos árabes, né? Nós, né, João, que temos descendência árabe, falam que realmente nós somos... eu tenho meu avô, que era um mascate, veio para o Brasil, tenho meu pai, que foi comerciante a vida toda. No final, eu acabei indo para um outro lado, fui fazer faculdade de engenharia. Eu também, né? Então, quer dizer, a gente foi fazer E acabei indo para o comércio, desistindo de tudo. Então, eu acho que aí é que está o segredo, é você fazer aquilo que você gosta. E aí, com certeza, você se dá bem. Agora, Nicolau, você, na qualidade de presidente da CDL Santos Praia, que é muito representativa, né? E a gente trouxe o João para debater justamente o que aconteceu na sexta-feira, né? Você, o João e uma comitiva da CDL Santos Praia foram recebidos pelo prefeito numa audiência privada com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, em que vários temas de interesse do comércio foram debatidos. Mas por que a gente traz aqui para o programa?
porque são temas que beneficiam a sociedade como um todo. Exatamente. Né? Essa é a importância do CDL, não é? Nós estivemos com o prefeito, Paulo Alexandre, fomos muito bem recebidos por ele. O João esteve presente, você estava presente. Temos né? imagens, inclusive o prefeito e acrescentando já o ouvidor municipal, Flávio Jordão, também estava presente. Flávio Jordão, também uma pessoa ímpar, né? Tem se mostrado muito prestativo, e que é o nosso ouvidor público, né? Uhum. E estávamos com mais ou menos 13 comerciantes, um número até que grande, né? Porque era uma reunião mais próxima, uma reunião mais de contato, e fizemos algumas reivindicações para o prefeito, e o prefeito me pareceu uma pessoa muito organizada, né, com seu caderninho, anotando, e não só organizado, como o reflexo daquilo que nós conversamos. Eficiente, né, Nicolau? A eficiência, a eficácia, né, foi muito rápida. Já recebi retorno de várias reivindicações, já marcamos reuniões para sexta-feira, tivemos uma reunião ontem, que eu acho que é um assunto que nós vamos tocar, que é em relação ao secretário Nelson Gonçalves, secretário, né? Nelson, então, mas secretário de Planejamento. Esse tema, que também é muito pontual, que é a questão da comunicação visual aqui na cidade, das placas, que atinge diretamente os comerciantes e outros setores também. Vamos deixar mais para o final do bloco. Queria que você fizesse uma análise geral da reunião, e o João fica à vontade para comentar dentro dos temas que você levou para o conhecimento do prefeito, que o ouvidor já era conhecedor e achou interessante esse bate-papo. Né, eu acho que a conversa com o prefeito, inicialmente, foi uma conversa oficial, né, formal, porque havia necessidade de nós tivéssemos essa conversa sobre algumas reivindicações, alguns ofícios que foram mandados de várias secretarias, para várias secretarias, e nesses ofícios algumas coisas nós fomos atendidos, outras não. Uhum. E essas que nós não fomos atendidos... Isso anteriormente, você levou para o prefeito? Isso desde o início do governo do Paulo Alexandre, que já vai para 1 ano e meio, né? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Então, houve necessidade dessa conversa e algumas reivindicações novas. Eu acho assim, a CDL tem várias reivindicações, né? Nós fizemos várias, que são de melhora para o comércio, que esse é o nosso foco, é a missão da CDL, e também eu acho que para o público em geral. Nós temos que melhorar o nosso local, né, que nós vivemos, que é a cidade de Santos, que é todo o comércio de Santos, então melhorando as ruas, melhorando a segurança, que eu acho que isso é muito fundamental, importante, melhorando o acesso, né, que são os acessos. Um exemplo disso, nós já falamos anteriormente aqui em outros programas, foi o atendimento que nós tivemos da CT naquela faixa faixa viva em frente ao Pátio Poranga. Outros atendimentos, nós fizemos algumas solicitações em relação à ampliação de calçada entre a Marechal Deodoro e a Floriano Peixoto. O prefeito prometeu estudar. Nós fizemos algumas reivindicações sobre o controle de moradores de rua, que realmente o prefeito expôs, e nós já trouxemos até aqui no programa, né, Zé, a secretária Rosana Russo, e expôs também a dificuldade que nós temos com morador de rua, que nós temos que separar quem são pessoas doentes e quem são realmente malandros, né, vamos dizer assim, aproveitadores. Então, no resumo, temos aí o assunto que nós vamos falar também sobre essa nova lei que está tramitando na Câmara sobre o uso de espaço, né, de luminosos e placas. As fachadas, né? Nas fachadas, que realmente é uma lei que está correndo dentro da Câmara, meio que a população não está sabendo, principalmente a população de comerciantes, porque aí não vai afetar só comerciantes, vai afetar todo mundo, toda uma classe. Uhum. E também falamos sobre segurança fiscalização. E fiscalização, que nós vamos ter uma reunião agora sexta-feira com o coordenador de comércio e indústria, sobre fiscalização de camelôs, ambulantes e desses outlets. Ou seja, a CDL ela quer favorecer o comerciante, mas também ela solicita que os comerciantes todos estejam dentro da lei. Então não existe aquela solicitação de prefeito quebra o galho aqui, quebra o galho ali, não. Nós queremos o que é certo, o que está dentro da lei, mas também queremos exigir que a lei seja praticada. Ok, e João, no final dessa reunião surgiu uma pauta que acabou aparecendo naturalmente, foi a questão
dessa nova lei, não é? A lei das novas placas, enfim, e gera um pouco de preocupação. Por quê? Então, a lei ela é louvável, é mais ou menos a lei Cidade Limpa de São Paulo, que algumas cidades também já tiveram. Santos começou a editar essa lei em 2005, que eu vejo muito favorável. Eu não vejo quem possa ser contrário a realmente uma regulamentação e uma limpeza, evitar a poluição visual. Essa é a grande questão. Existe a poluição visual, que são, às vezes, excessos de placa, formas... do próprio comerciante começa a usar de uma forma um pouco mais... cada um faz um maior e acaba ficando uma coisa Mas extremamente... vai afetar muita gente, né, João? Então, eu acho que ninguém é contra uma normatização. Até o Filete que está aqui presente com a todo gente. mundo, todo mundo vai ser afetado. Que vai totens, sem né? dúvida, sem dúvida. Só que a questão é a seguinte, a lei fala em 20% da fachada. Só que ela exclui vidros. Então você imagina, a questão é tentar regulamentar o exagero da lei. Nós temos que tomar cuidado com a lei. A lei é muito boa, a ideia da lei é excelente, precisa realmente, eu não vejo como ser contra, mas nós temos que tomar cuidado com os exageros. É o grande problema. Então, na lei, por exemplo, diz que se você tiver uma fachada toda de vidro, se tiver um comércio com uma fachada de vidro, e você não tiver espaço para um totem, que também vai ser regulamentado, a posição e o tamanho, você não vai poder ter uma placa. Isso aí começa a ferir uma série de princípios, uma série de questões, de isonomia, por exemplo. Então, imagina um comércio, um ao lado do outro, duas lojas, uma resolveu, em determinado tempo, comprar uma casa, ou ter uma casa, ou construir uma loja, que seja toda em vidro, pele de vidro. Esse não vai poder ter placa nenhuma. E ao lado, ele vai construir uma mesma loja, com o mesmo tamanho, com o mesmo tamanho de fachada, e é de concreto. Boa parte é concreto. Esse poderia ter uma placa bem maior. O outro não vai ter nenhuma. E aí você começa a ter questões de igualdade. Nós precisamos ter igualdade na lei. Não é porque um resolveu utilizar um material para fazer uma fachada e o outro material, colocar em patamares diferentes. Então esse é o primeiro princípio. Proporcionalidade. A própria lei de São Paulo começou a ser contestada em relação a outdoors, por exemplo. No mundo inteiro você tem regulamentação por zonas, por locais, por posições que você tem, porque é uma atividade ilícita você explorar publicidade. A lei tem que tomar muito cuidado para não ultrapassar o seu limite. Você pega, por exemplo, quem deve legislar sobre propaganda comercial, isso é Constituição, não sou eu que estou falando. Na Constituição, no artigo 22 da Constituição, é privativo da União legislar sobre propaganda comercial. Então você não pode extrapolar. Lógico que a prefeitura tem todo o dever e deve ter. Mas o importante é que foi aberto o canal de diálogo. Mas né? eu gostei muito. Até só para colocar bem, foi o assessor da diretoria, Guilherme Malger, né, que está nos assistindo, quem entrou nessa pauta, ele que teve na audiência pública. Exatamente. Né? E eu acho que o mais importante é que o canal de comunicação está aberto, tanto que foi gerada uma reunião na segunda-feira na próxima. Só um detalhe, desculpe te cortar, João, só um detalhe. Essa lei ela já está na Câmara. Sim. E ela já está para ser votada. Nós ontem na reunião que você esteve presente com o Nelson Gonçalves, que é o secretário da CEPLAN. E o Alexandre também, que é o arquiteto. O Alexandre, que nós mandamos uma carta para ele, que foi entregue ontem mesmo, por solicitação dele, que vai para a Câmara e nós estamos pedindo para estar na mão do Adilson Júnior, que é o vereador, que é o presidente é quem vai recepcionar a lei, né? Da lei. E da comissão, né, que está fazendo a lei. E nós solicitamos um prazo, né, para que paralise um pouco a votação, e nós pedimos um prazo para que nós possamos mandar para o prefeito, para ser analisado, para poder voltar para a Câmara. Por quê? Porque nós somos pegos meio de surpresa, bem né, João? De surpresa, né? E algumas alterações, elas vão afetar pessoas, todas as alterações, elas vão afetar pessoas que já estão com seu comércio constituído de muitos anos. Ou seja, pessoas que têm totem, pessoas que têm placas enormes nas suas fachadas. E quem tem pequenas também. E o prazo vai ser de 6 meses, você viu que o Nelson falou ontem, o prazo será de 6 meses para se adequar, e depois disso as pessoas receberão uma notificação, terão mais 3 meses, se não se adequar,
Isso é muito rápido, porque nós temos poucas empresas em Santos, em torno de 6 empresas que fazem placas. Isso. E você pega só do CDL, são mais de 1.000 associados. Isso. Se você não vai ter prazo correto para você poder aplicar a lei. A grande preocupação é assim, todo mundo quer uma cidade limpa, uma cidade visualmente agradável. Todo mundo quer, não vejo, acho que a lei realmente, nesse espírito da lei, é perfeito. A grande preocupação é o exagero da coisa. Então você começa a restringir atividades. Eu não vejo problema, por exemplo, na entrada da cidade, alguns lugares que tenham outdoors, por exemplo. É uma coisa que você pode pensar em regulamentar em tamanho, altura, posição. Mas quando você começa a utilizar de regras diferentes para cada tipo de comércio, um vizinho ao outro, com regras diferentes porque ele escolheu um material diferente para fazer o seu edifício. O alvenaria é o vidro, né? Não quer dizer, é uma relação muito difícil de se regular dessa forma. Outra questão é o consumidor. Ele tem o direito a saber o que se vende ali naquele lugar. É regulamentar, vamos ter um tamanho certo. Eu fui pegar algumas legislações no exterior, que já pensaram nisso, já debateram com isso. Então a gente deve analisar sempre a parte, o que foi feito já dessa lei, o que aconteceu em São Paulo, o que São Paulo teve que mudar, o que foi considerado inconstitucional na lei de São Paulo. Já está com muita gente ganhando ações, que começou em 2005, em 2012 começou a aparecer já uma série de julgados, já condenando a prefeitura, já tendo vários problemas. Nós temos que tomar um cuidado para não ter exagero. Mas eu estava falando, eu gostei muito do secretário Nelson Gonçalves, que ele colocou, olha, nós estamos aqui, vocês estão aqui, vamos tentar chegar no meio. Eu achei essa postura dele bem adequada. Vamos costurar para que seja uma coisa realmente boa para a cidade. Mas acho que todo comércio nós temos que tomar cuidado, sem dúvida. Nós temos que tomar cuidado, principalmente, é a questão da igualdade para as pessoas. Não é porque você tem vou repetir de novo, porque é uma coisa que me assustou. Você tem uma fachada toda de vidro e você não pode nada, e você tem uma de concreto e você pode tudo. Ok, e inclusive eu quase tudo. Só quero pontuar o seguinte, que vai ser pauta de um programa, essa questão. Sim, vamos trazer as partes envolvidas, a gente vai pedir debater o secretário. Isso aqui. Ontem nós já falamos... O secretário, pessoas envolvidas. Ontem nós falamos com o secretário, ele se mostrou... com boa vontade, inclusive, de vir aqui no programa. Sim, não só o secretário, a gente vai repetir o convite publicamente, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa também ficou de, em uma data oportuna, aparecer por aqui. Nicolau, João, eu tenho que abrir espaço aqui para quem manda no programa, né? Que são os telespectadores. E a Fernanda Tavares Barbosa do Gonzaga já faz uma pergunta para vocês aí. Ela está com um questionamento muito positivo, né? A respeito das contratações de final de ano. Qual é a probabilidade? Como é que está o processo de contratações agora para essas festas de final de ano no comércio? Olha, Fernanda, regime, você pergunta se há a possibilidade de ser contratado em regime de CLT. CLT, mesmo que seja provisório, você tem que ser contratado em regime de CLT. Claro. Isso faz parte da lei, tem que ser registrado, mesmo que seja por 3 meses. A probabilidade eu acho que é muito grande, porque as empresas estão contratando, existe uma carência, o João... Sim. Está aqui, que tem 2 lojas grandes, se ele pode me dizer melhor, pode dizer melhor do que eu. E nós percebemos hoje, a própria CIA estava na CDL, tentando contratar uma quantidade de funcionários grandes também tem dificuldades. Então, se você se aplicar, se você estudar, se você enxergar o trabalho de comércio como um trabalho sério, um trabalho que tem que ser aplicado, dedicar, né? que não é simplesmente trabalhar numa loja para ficar mexendo no celular ou para ficar brincando, como a maioria quer fazer hoje, levar realmente o seu emprego a sério, as chances de você ficar são muito grandes. Até porque você pode tirar, de repente, num primeiro momento, a vaga de quem está disposto pode parecer uma troca né? de palavras apenas, mas hoje é oferecido trabalho. Muita gente quer emprego. Exatamente. Faz uma troca de palavras e verdade. Mas hoje o funcionário, eu tenho excelentes funcionários. É uma troca muito importante. E cada vez mais a gente vai contratando pessoas que tenham qualidade, que saibam se dedicar ao trabalho. E comércio, é o que a gente começou falando, de vocação.
tem vocação, tem que gostar das pessoas, É tem que aquilo saber que você atender. falou, né, João? É Tem que ter a importante paciência fazer e necessária, gostar do que faz. Gostar do que faz. E o funcionário, sem dúvida, o funcionário representa a gente. Eu estou aqui agora porque tem uma equipe lá trabalhando. É claro. E o funcionário vai muito, na minha opinião, a referência que ele tem é realmente o proprietário da empresa, o empreendedor. Ele vai seguir o mesmo jeito. E se ele fizer errado, o proprietário também vai ter problema. João Vilela, daqui a pouquinho se retorna no terceiro bloco do programa. Nicolau permanece comigo. No próximo bloco vamos falar da questão dos pombos, em proliferação aí, franca proliferação na cidade de Santos. Vamos trazer 2 especialistas no assunto, primeiramente o veterinário Eduardo Filete e também o empresário, né, o Danilo Gouveia, que tem aí um sistema muito eficiente nesse sentido. A gente vai conversar com eles no próximo bloco. CDL TV, para e volta já já. Em outubro, os sinais vêm de todos os lados. Siga-os. Outubro Rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama. Eu quero convidar você a assistir o programa de Bem com a Vida, uma revista eletrônica que fala sobre saúde, moda, comportamento, entretenimento e muito mais. Todas as terças-feiras às 5 da tarde, com reprise às sextas-feiras às 4 da tarde, aqui na TV Com, canal 11 NET. Você já sabe, é o meu convidado especial. Eu e você, de Bem com a Vida. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira às 9 da noite, programa inédito. E às terças-feiras a reprise, às 4 horas da tarde. Muito bem, de volta no segundo bloco do programa CDL TV, aqui na TV Com, toda terça-feira ao vivo, com reprise semanal, no sábado às 19 às 20 horas, aqui no canal 11 da NET. Permanece comigo o Nicolau Miguel Beide, comentarista e presidente da CDL Santos Praia. Mas agora vamos chamar para o nosso time mais 2 convidados. Veterinário Eduardo Filete, renomado, profissional renomado aqui na nossa cidade, e também o Danilo Gouveia, da empresa antirrepelente, especializada em conter a proliferação das pragas de pombos. Podemos considerar praga, Filete, os pombos? Ou não? Depende do ponto de vista sim, depende do ponto de vista não. Depende então explica pra gente, por favor. Você é um especialista, né? Pragas urbanas, né? Porque o ser humano mesmo... primeiro, boa noite, né? Para quem está vindo ao vivo e também boa noite para quem vê a reprise. Não é isso? O ser humano, com o desenvolvimento, o próprio crescimento das cidades desordenado, limitou o espaço dos pombos para uma área urbana, né? Então, com isso, por exemplo, quando você faz o crescimento das cidades, quando você tira o falcão e gavião da Mata Atlântica, você espreme eles para outro lado. Uhum. Quando você faz construções
que dão, as mais antigas, é lógico, de aspecto mais colonial, barroco, quando você faz construções, principalmente no centro antigo de Santos, onde facilita o desenvolvimento de ninhos, né? Quando você, de uma certa maneira, tem uma distribuição farta de grãos no porto, né? Até porque é paralelepípedo com caminhão, né? O que acontece? Não existe lavagem de caminhão após a retirada dos produtos, enfim. Aí cai os grãos. Cai os grãos e tal, então você aumenta o número de roedores e também aumenta o número de pombos. Então, na verdade, essa multiplicação exagerada dos pombos foi uma coisa que o próprio ser humano criou através do desenvolvimento desordenado, do crescimento das cidades, do derramamento de grãos. Eu te faço uma pergunta. Em tese, o pombo não seria uma praga, mas o excesso de pombos pode criar problemas. Tudo que é excesso é problemático, né? Tudo é excesso problemático, porque se você tiver excesso, se você tiver um número equilibrado de roedores pequeno, também não vai ser problemático. Eles vão até contribuir com alguma coisa, que eles vão comer uma semente, né? Comer uma frutinha aqui, defecar em outro lugar, vão até polinizar, fazer alguma... Agora, quando você tem um excesso de roedores, ou até mesmo excesso de seres humanos, né? Se você tiver uma cidade com muitos seres humanos, também é prejudicial, porque o excesso de qualquer espécie sempre causa um desequilíbrio nas outras, né? Deixa eu só comentar o Danilo. Danilo Gouveia, você tem uma empresa que é especializada em repelir os pombos, enfim, como é que funciona mais ou menos o trabalho de vocês? Então, boa noite. Primeiramente, boa noite. Agradeço a oportunidade ao presidente da CDL por ter me convidado aqui, até para apresentar o nosso sistema aqui na Baixada Santista. Hoje estamos há 5 meses, a empresa está há 5 meses aqui em Santos, né? Empresa? O nome da empresa é Linit. Eu represento a empresa RoboTX, né? Que tem... O sistema foi criado na Unesp em São Paulo, né? Onde 3 irmãos, dentro da faculdade da Unesp, criou um sistema há 3 anos atrás. E vendo a oportunidade de achar a frequência correta do pombo, eles identificaram que o pombo, existe um GPS integrado dentro do pombo, né? Até então, aí, algumas das pessoas já conhecem, existe o pombo correio, né? Então, identificaram a frequência correta dele, aonde repele ele. Ele se sente perdido, né? Ele não volta a casa, ou seja, se tem um ninho no local, ele vem e vai, ele se sente perdido e vai para outro lugar. No outro lugar do lado, não, pode ser um local vizinho, né? Pode ser um local vizinho, não, ele vai para um local que tem alimento, né? E hoje nós estamos cerca de 70% aí do Porto de Santos. Hoje, atualmente, 70% mais ou menos. E tem muito pombo por lá, né, Filete? Terminais de grãos e tal, é uma coisa absurda, né? E ratos também, né? Ratos também. É que o controle que ele faz é um controle muito primoroso, mas é um controle individual, né? O que ele tem que fazer para uma empresa e tal. Da nossa equipe. Aqui, essa questão do pombo voltou por causa do que o Nicolau... Não, acho que a questão... Segundo o pessoal do Jornal Tribuna de Santos, isso, Nicolau, vou colocar o Nicolau na conversa. Conta um pouquinho da história, Nicolau. Por que a gente trouxe Filete aqui? Além da competência profissional dele, é claro. Realmente, eu tenho estabelecimento ali na Galeria Quinta Avenida e comecei a perceber, como podem ver nas imagens, que os pombos eles começam a adentrar a galeria. Eles já perderam totalmente o medo, eles entram dentro da loja, dentro das lanchonetes. Eu falei para todo mundo ficar dando milho lá, que eles iam pegar do GPS lá, né? Então, lá na sua loja tem GPS. Eu acho que eles se sentiram atraídos pelo GPS, que o Danilo falou, porque eu vendo o GPS, mas brincadeira de lado, tirando a brincadeira de lado, eu percebi a desenvoltura deles entrando e eles estão ficando cada vez mais mais ousados. Daqui a pouco tá vendo o papagaio, daqui a pouquinho o pombo, né? Tá falando. E aí eu resolvi eu dei uma pesquisada, eu vi o nome do Filete, que é um veterinário estudioso aqui em Santos e renomado. E eu vi que ele tinha feito um estudo, acho que foi no Santa Cecília, né? Defendeu uma tese em relação a controle, né, com anticoncepcionais para os pombos. E esse anticoncepcional não teria nenhum prejuízo, o Filete pode falar para qualquer outro tipo de animal. Como também o repelente que o Danilo usa, eu acho que deixar muito bem claro, né? Porque de repente alguma associação de proteção de animais esteja nos assistindo, vamos falar que o que você faz, ele judia, né? O criador, causador ao animal. Não, isso hipótese nenhuma, ele simplesmente se sente desorientado e procura um lugar mais orientado. E aí eu resolvi escrever para o jornal Tribuna do Leitor, nada tendo a ver com a CDL. Eu escrevi como cidadão. Leitor, como cidadão. Como leitor.
E aí me causou estranheza que nós tivemos uma resposta da prefeitura dizendo que o causador dessa proliferação eram os cidadãos, né, que estavam alimentando os pombos. Aí no encontro com esse filete, num dia que nós nos encontramos, ele realmente... Aqui na TV Com, né? Rebateu, aí eu passo a palavra para você, que você escreveu para a Tribuna do Leitor também. Eu escrevi de uma forma até... O Zé, que é jornalista, ele até falou, você escreveu tranquilo, calmo, Não, foi bem assertivo. Até Claro, que uma abordagem científica, né, Filete? Eu me senti bem à vontade porque eu contribuí um pouquinho para o Beta, para a Thelma, mas nessa parte veterinária, o Zé e Nicolau, eu fiz toda essa parte veterinária para o Paulo, até as vírgulas foi colocado lá no projeto. Então, mas eu não fiz assim para pegar cargo, né? Eu fiz pela cidade, né? Como eu faria se fosse o Nicolau, se fosse você, o candidato, eu fiz porque me pediram, eu fui lá, fiquei uns dias lá e prestei essa assessoria lá. Então, o que acontece? E algumas coisas já foram modificadas, já tem um caminhão para pegar animais de grande porte, que é um problema muito grande, que ficam nas estradas, na zona noroeste principalmente. Então algumas coisas já foram acertadas, né? Essa questão dos pombos, a gente entende que é uma questão bem complicada. Não no caso da aparelhagem que foi exposta aqui, porque aí você tem uma empresa, você tem o problema, você tem o prejuízo, então você vai lá e contrata e resolve, né? Na sua carta aflitiva, você queria uma coisa para a cidade. Então eu acho assim, as pessoas que têm um problema, uma universidade, uma clínica, uma loja, devem procurar um especialista nesta área para quê? Para que consigam resolver o problema do seu estabelecimento. Mas se todo mundo resolver o problema do porto, se todas as empresas do porto fizerem isso, os pombos têm que ir para algum lugar. Diminui, né? Eles têm que ir para algum lugar. Não, eles não vão diminuir. Vão vir para cima. Eles vão diminuir porque eles não vão ter comida para lá. Recriar. Mas eles têm que ir para algum lugar, alguns, né? Sim. Eles não vão ficar lá. Se você está reprimindo aqui, eles vão para algum lugar. Então, aquela coisa, por exemplo, eles vão para alguma outra região, né? Então, a ótica institucional seria uma coisa em termos de cidade, mas a gente entende as dificuldades que tem a prefeitura de resolver esse problema, porque tem a saúde, educação, trânsito e tal. Mas eu acho que a resposta da prefeitura, foi o que eu escrevi, foi um pouco infeliz, né? Culpando as pessoas, que a gente sabe que contribuem apenas com 3% do crescimento de pombos, ou seja, o maior crescimento se dá porque não existe predador, porque derramamento de alimentos, grãos, por causa dos lixões, por causa de a cidade ser uma cidade que tem principalmente a parte histórica, contribui para a proliferação dos ninhos e tal. Então, o que acontece? A gente culpar aquelas duas moradoras, geralmente senhoras de idade, de cada bairro, que no Gonzaga tem a Dona Lúcia, no Boqueirão tem a Dona Célia, culpar por todo esse crescimento exagerado de pombos, seria uma coisa muito assim, surreal. O problema foi minimizado, né? Foi minimizado. Só deixa eu só colocar, tem a pergunta aqui do telespectador, né? É o Luiz Gabriel Machado dos Santos, do Bom Retiro. Muitas pessoas alimentam os pombos de forma inocente e não sabem quais as doenças que eles transmitem pelas fezes. Gostaria de saber do Dr. Filete quais as principais doenças causadas pelos pombos e se elas têm cura. Existe caso de pessoas que tenham morrido de doença do pombo, de alguma delas, pois sei que às vezes são ácidas e estragam até a lataria dos carros. No caso, não a doença, as fezes, né, que estragam, né? É Luiz Gabriel Machado dos Santos, do Bom Retiro. A pergunta é muito inteligente. Veja bem, Luiz, nós temos que separar as fezes dos pombos. As fezes secas, as fezes molhadas, que é aquela que de repente você está andando no seu bairro, tal, cai de na moto, cabeça. cai na tua cabeça, essas fezes molhadas aqui, os prejuízos são pequenos. Por exemplo, a mesma coisa que você, de repente, tem um dejeto na praia, você põe a mão lá, vai num banco, tal, que foi mal limpo, né? O cara defecou num banco lá, aí choveu, tal, aí você pôs a mão lá, colocou no olho, você pode ter uma conjuntivite, uma dermatite, mas uma coisa leve. O grande problema das fezes dos pombos são as fezes secas, que essas aí podem dar aquelas doenças respiratórias, né? Como algumas doenças como a criptococose e tal. Essas doenças, elas são de difícil diagnóstico. Porque se chegar eu e o Nicolau agora, no inverno lá no médico tossindo, a tendência, você está com uma gripe, pneumonia, pode pensar numa virose e tal. Pode até fazer um exame radiológico, vai achar o pulmão congesto, ele vai receitar um antibiótico. Só que, na verdade, não é uma pneumonia por vírus, nem por bactéria. É uma pneumonia, se fosse por vírus, vitamina C, cama, tratamentos com suporte e tal. Se for bactéria, tratamento de suporte e antibiótico. Agora, se for micótica, essa do pombo que é micótica, o médico
vai dar antibiótico, porque ele também não fez uma cultura daquilo ali, e logicamente que ele vai errar, porque a maioria não é micótica. E aí, Luiz, ele erra. Depois de uma semana o cara volta lá, vai fazer um exame, vamos supor, uma cultura daquilo. Então o cara vai ter que catarrar, vai ver que bactéria que é, vai crescer um fungo, vai pôr numa placa para ver que... O cara já morreu. Se for um cara igual o Nicolau, assim, forte, ele aguenta. Mas se for um cara fraquinho, uma mulher, uma gestante, uma criança ou uma pessoa de idade, o que acontece? Pode ocorrer óbito. Uma pessoa forte. Aqui só o Nicolau que aguentaria, no caso. Você quis dizer isso, né? O Nicolau te teste. Agora, Danilo, como é que funciona o sistema de repelentes? Essa técnica já é conhecida, é uma técnica nova? Fala pra gente. Então, funciona da seguinte forma. É através do sinal eletromagnético, né? Onde existe um reator que manda pulsos eletromagnéticos para os condutores. Com isso, o pombo entra na frequência exata do pombo e ele identifica e não fica no local. Basicamente é isso aí. E qual é a distância? Em torno de 3 a 4 metros de alcance. Mas com o tempo, o alcance aumenta, né? Com o tempo ele aumenta. Você chegou a comentar comigo que parece que a população também começa a diminuir do pombo? Realmente? Sim, porque acaba eliminando os ninhos, né? Acaba eliminando o ninho, porque ele não vai voltar mais para a área. Por exemplo, se hoje nós estamos atacando em cima do porto, que eu acredito que seja onde tem mais pombos aqui em Santos. Com isso não vai ter ninho e com certeza eu acredito que num futuro bem próximo vai diminuir a quantidade de pombos aqui em Santos. Você falou que aquele sinal emitido, com o tempo, parece que começa a aumentar a área. Isso, amplia o sinal. Com o tempo ele amplia. Ô, Filete, a questão dos anticoncepcionais que estão dentro desse estudo, não é? Anticoncepcionais é uma técnica já usada em outros locais. Com certeza. Por exemplo, eu acho que, logicamente, que tem outras prioridades, mas eu acho que assim, a gente poderia explorar melhor os pombos, né? Tipo assim, explorar melhor. Por exemplo, que ali no Concais podia ter um pombal, em algumas igrejas tal, e as pessoas jogarem anticoncepcional, já com vermífugo de 3 meses, para os pombos não causarem essas doenças, e de repente ele até conseguir, por exemplo, se você for para Veneza, se você for para Verona, então, os caras cobram 2 euros para você dar a comida para os pombos. É verdade. Tirar foto. Naquela comida tem 80% de comida, 10% de vermífugo e 10% de anticoncepcional. Então, anticoncepcionais, você já está dando aquilo lá e aquilo custou 1 euro. O outro, 1 euro para manter. Lavar a praça todo dia, 4 horas da tarde, lavada para não deixar as peças ficar secas. Para você ter o guarda municipal, para ter tudo, é 1 euro que gasta. 1 euro de várias pessoas. O local funciona como atração. E 1 euro vai para a municipalidade, eles ganham dinheiro. Ou seja, verdade. Eles conseguem lavar a praça, conseguem dar comida, embute o anticoncepcional e o turista paga. E não tem doença porque toma vermífugo. Quer dizer, é uma outra qualidade. Eu sei que a gente, para chegar no nível desse, é difícil. Mas assim, existem cidades que fazem. A Biquim em São Vicente, você lembra antigamente? Pô, eu ia comer docinho lá. Nós íamos comer e tinham bastante pombas lá, né? E tinha os ninhos das pombas, né? Tinha os ninhos, tinham. E não pensávamos nesse tipo de problema na época. Bom, nós temos aí já também o horário do break, já nos apertando aqui, televisão é tempo, né? Mas o Danilo participou com a gente desse bloco. Danilo, para o pessoal conhecer melhor o trabalho da tua empresa, como é que você pode ser encontrado aí, telefone e endereço? Então, meu telefone é 3221-2302, né? O endereço fica na rua 7 de setembro, número 89, conjunto 22. Repete o teu telefone aí, Danilo. Limite. 3223-2302 ou 99148-5952. Ok, Danilo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, né? Filete, continua conosco, tem mais temas aí que você vai nos ajudar. Queremos falar aí da relação homem-animal, não é? Os animais de estimação, o efeito que eles causam, a ecoterapia, são temas bem legais. E o João vai voltar com a gente no próximo bloco, CDL TV, para mais um pouquinho. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Se
você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Fique por dentro do que acontece no mundo jurídico e na subseção de Santos, no programa OAB em Destaque, na TV Com, canal 11 da NET. Muito bem, CDL TV de volta aqui ao nosso quadro, né? O João Vilela, comerciante João Vilela, proprietário da Design Gallery, está retornando. Eduardo Filete continua conosco, veterinário. Nicolau Miguel Beide também. Você de casa, quem a gente agradece a audiência aqui no canal 11 da NET. Nosso programa inédito é sempre às terças-feiras, das 6 às 7 da noite, com reprises semanais no sábado, das 19 às 20 horas. João, você falou uma coisa em off rapidamente, quer dizer que a lembrança da biquinha também te inspirou? A biquinha, a gente lembra que a gente ia jogar o milho aos pombos, a garotada gostava daquela questão toda, mas esse exemplo que o Filete deu em relação aos lugares na Europa que usam muito ainda essa questão, é perfeito. Pode ser usado como uma política a médio ou longo prazo, talvez para poder regulamentar essa questão toda. Agora, o porto realmente precisa ter uma normatização melhor em relação à poluição portuária, que é muito grande. É um desperdício também de grãos. Você sobe a serra, não precisa nem ser no porto, mas você sobe a imigrantes, ou desce a imigrantes, quando você nota a quantidade de grãos que você encontra na estrada. Você imagina o que vem do Mato Grosso até aqui, jogando grãos no leito todo. Então é um absurdo realmente o desperdício, além de tudo, o desperdício de comida que nós temos por falta de estrutura melhor. Se fosse trem, talvez fosse uma coisa um pouco melhor, trazer a parte de grãos para cá, mas o caminhão, cada um faz de um jeito, cada um acaba fazendo de uma forma. Vamos falar da importância dos animais de estimação na vida das pessoas. Você tem animal de estimação? Eu tenho 3 cachorros. João tem também? Não tenho, mas minha sogra tem, já tive vários animais, meus pais têm, então já está numa dose, eu não tenho tempo de ficar em casa. Então, uma coisa que eu acho que tem que ter, o Filete acho que concorda com isso, tem uma dedicação que você tem que ter em relação aos animais. E não dá para, no meu estilo de vida hoje, da minha mulher, a gente tem um animal que ele vai ficar sozinho o dia inteiro. Então não dá para você manter um animal dessa forma. Deixa eu só perguntar uma coisa pro Filete. Filete, falam que quem não gosta de animais não é boa pessoa. É verdade isso, Filete? Não dá pra gente generalizar, porque a pessoa não gosta. Eu acho que não Agora gostar... você foi política, hein, Filete? Não, eu acho que não gostar é uma coisa. Judiar, eu acho que já não... Então, mas a pessoa pode não gostar, né? A pessoa não gosta do preto, gosta da roupa preta, gosta da roupa azul, gosta da roupa vermelha. Então, acho que aí é questão da pessoa. A pessoa gosta mais de moto do que de carro, não dá pra generalizar, não gosta. Eu acho que quem maltrata o animal, acho que sim. Mas o que o João falou é muito interessante, né? Eu às vezes contradico até de amigos meus pessoais e eles ficam chateados comigo, porque às vezes a mulher fala assim, eu quero ter um cachorro, e eu, numa reunião, por exemplo, tá saindo para jantar, alguma coisa, falou, você não pode ter cachorro, porque você sai de casa às 8 horas da manhã e chega às 8 horas da noite, você não tem uma secretária doméstica, você tem uma diarista que vai uma vez por semana, esquece, o cachorro fica o tempo todo sozinho, ele vai morder a pata, vai começar a ter alergias psicogênicas, não adianta. É de depressão, né, O gato ainda aguenta, o gato ele dorme de 12 a 16 horas, ele ainda aguenta, porque se você tiver a noite lá e ficar a noite, porque se a noite todo mundo geralmente vai para casa, vê uma televisão, então se a pessoa ficar em casa à noite, é o momento que todo mundo, aí o gato ainda aceita, um coelho, por exemplo, uma ave, de repente, um hamster, um aquário e tal. Agora, cachorro, a pessoa tem que ter tempo. Mas eu trabalho a manhã toda. Mas você tem uma secretária doméstica, não tem problema.
Por exemplo, não tem problema, você pode trabalhar o dia todo, se tiver uma secretária na sua casa, o animal está vendo. E quando tem 2 cachorros, 3 cachorros? Não, aí beleza, aí a pessoa fala, o João já tinha 1. Quando tem 2 cães, já melhora, porque um briga com o outro. É uma briga com o outro, aí tudo bem, aí você tem 3 cães, você deu a solução, né? Mas no caso do João, para ter 1 cachorro, eu já contraindicaria, eu indicaria para ele um gato. Porque ele, mesmo gostando de cão, ele não ia criar bem, porque ele não tem tempo. Ele sai de manhã, faz faculdade, volta à noite, a esposa dele também trabalha. Sério, porque às vezes a pessoa compra o animal por impulso e depois não dá conta do que o animal exige. É o cuidado, é o carinho, é o passeio, é a assistência veterinária, a saúde do animal, enfim, né? E depois que o poder público, os veterinários, os protetores, MAPAM, os outros protetores aí, um abraço para todos eles, querem que você, de uma certa maneira, absorva esse cachorro de 3, 4 anos que já tem cheio de vícios, como você tem os seus vícios, como ele tem cheio de vício de dormir no sofá, ele vai para uma casa que o cara não quer que ele vá para o sofá, quer dizer, você pega um cachorro de 4 anos já moldado numa estrutura familiar, é difícil você reintegrar ele em outro local, né? Então, tipo, a pessoa quer passar esse problema para a sociedade. Então, eu sempre falo, quando você compra um animal, ganha um animal, é para a vida toda. Você tem que entender que, por exemplo, ele vai... Então, se você mora numa kitnet, tem um animal pequeno. Se você morar num apartamento, numa casa, você pode ter um cachorro grande, né? Então, a gente tem que estudar isso. É como um carro. Você não pode comprar um ônibus se você não consegue pôr na garagem da sua casa e a sua casa é uma avenida que não pode parar. Você tem que comprar um carro que se adeque na sua garagem. Então, é uma coisa. O que você não pode fazer é abandonar o animal, né? É muito comum na França, isso é uma coisa absurda que você escuta, na Europa acontece em alguns casos, o pessoal sai de férias e abandona o animal em qualquer lugar. Você não precisa, é uma coisa absurda. Falar da França, eu vou falar para você. Mas é muito comum isso acontecer. O que está acontecendo aqui em Cubatão na cota dos Sim, abandonar os cachorros. Que as pessoas estão mudando para os prédios, né? Só não pode os animais. E não pode levar sim, só que as pessoas abandonam, porque a maioria dos seus animais são cachorros que estão acostumados a ficar soltos, né? Porque eles criavam os cachorros soltos. E mudam, e é óbvio que vão para apartamento, pequenos. Eles vão ter que levar os cachorros. Foi emitida uma nota que não podia levar os animais no começo. No começo não podia. Foi emitida uma nota que não podia, uma nota é meio... Mas assim, abandonaram muitos animais, né? O pessoal não levou, e depois começou a abandonar. Então virou uma selva de cães, e tanto que a gente reintegrou muito animal de Cubatão. Mas é uma coisa que foi uma calamidade, porque as pessoas mudaram para apartamentos novos, de 60 metros quadrados e tal, e moravam em casas, com ruas e tal. E aí não levaram os animais. E o que aconteceu? E deixaram os animais na rua. Então criou-se alguns animais até selvagens, né? Entre aspas, porque eles começaram a ficar na rua, comendo dejetos e tal, começaram a procriarem e criaram vamos dizer assim, um universo de animais totalmente que não são sociáveis, né? Que dificulta muito a reintegração. Agora, falando em reintegração, eu queria que você falasse, eu vi algumas vezes, sobre o trabalho da ecoterapia, que é um tratamento maravilhoso. Tem até uma pergunta aqui, viu? O tratamento da ecoterapia é muito caro. E como funciona o tratamento intensivo? Dura quanto tempo? Terezinha Batista Ezequiel, da Pompeia. É caro em termos, porque as prefeituras de São Vicente, Santos, oferecem o sistema. Eu não sei como é que está o rodízio aí, eu sei que a gente colabora. Teve outro dia uma exposição da ecoterapia, que batia fotos das pessoas, tal, toda uma sociedade santista, capitaneada pelo Luiz Alca de Santana, né? E pelo o Wagner, fotógrafo, né? Então, acho que teve um movimento, acho que o comércio também colaborou, acho que existem os gratuitos, a prefeitura, não sei, a pessoa tem... Temos aí imagens para mostrar. Mas é maravilhoso, é um trabalho maravilhoso que a criança começa a desenvolver estímulos neurológicos, né? Então, toda convivência de criança com animais, com problema ou não, sempre é benéfica, né? E o cavalo é um animal que troca muita emoção também, né? Ele passa troca muita energia, muita emoção, afetividade, né? Tanto que você vê vários filmes aí de relação do ser humano com os animais que são realmente comoventes demais, né? A associação não falta exemplos. Com dificuldade, né? Mas teve, por exemplo, como eu falei, exposição lá na Pinacoteca, o Wagner Bartier com o Alca de Santana promoveram, então tiravam foto das crianças, a última da sociedade, depois o pai comprava o quadro, fizeram uma exposição, e aí está todo mundo sempre ajudando, né? Porque é um trabalho muito bonito e está recuperando muitas crianças, é um trabalho que deve ser fortalecido. E essa relação das crianças com os animais, que é muito comum, acho que todos aqui, o Nicolau, o João, sabe de crianças que adoeceram de fato pela perda do animal, pela ausência do animal, às vezes perdido, né? Eu vou dar um exemplo rápido. Ontem à noite eu atendi um gato que ele teve um politraumatismo, ele fraturou a pata, fraturou a mandíbula, fraturou, né? Aí hoje ele foi operado. Aí recuperando, tomando soro, mas já
bem recuperadinho assim, né? Aí a dona foi lá ver, a dona estava tão nervosa que eu falei assim, ó, calma, que seu animal vai ficar bom, daqui a pouco a senhora que vai ficar doente. Então a pessoa, mais nervosa, quase, tu tá explicando ansiedade, lá, né? mas o pulmão tá bom, mas não sei o quê. Eu falei, calma senhora, o seu animal tá em recuperação, ele não vai morrer, mas só tem que ter calma, porque fizemos cirurgia na mandíbula, nas patinhas, mas ele vai recuperar em um mês e ele vai estar novo. Só que ela estava tão ansiosa que eu falei, olha, vai para casa, descansa, tal, porque a senhora vai ficar doente e seu animal vai ficar bom, né? Então as pessoas gostam tanto que parece que assim, é igual um filho, né? É verdade. O Gustavo Fernandes tem mais uma pergunta da Aparecida, Filete. Esse tratamento é indicado para pessoas que têm paralisia, tenham sofrido algum tipo de acidente vascular cerebral? Quais são as indicações da ecoterapia? É principalmente problemas do sistema nervoso, né? Como ele falou agora, sistema nervoso periférico, central, então crianças têm alteração de sistema nervoso e tal. Tô com saudade de fazer o programa com o João, fiz muito programa com o João aqui. É mesmo? Verdade, no TV com Debate, Ação e Reação, mandar até um abraço para o Augusto, eu vim ontem aqui no Ação e Reação. Vocês são de casa aqui, né? Aqui a gente sabe que o carro já vem até automático. Às vezes eu estou indo para algum lugar aqui na cidade, eu vim parar aqui na TV Com, de tanto que eu já vim aqui. A gente está vendo aqui sempre também, né? Graças ao nosso programa, a gente agradece aos telespectadores, né? Sábado a gente vem só no reprise. É um projeto interessante aqui da CDL Santos Praia. Antes de a gente encerrar, Nicolau, a gente ficou de falar nisso no primeiro bloco, mas é muito importante falar da necessidade do comerciante se associar à CDL Santos Praia. Eu queria que você falasse mais uma vez sobre isso. O associado realmente é quem mantém a CDL Santos Praia, né? Nós temos plano de saúde, nós temos plano odontológico e dependemos do associado. Mas temos as imagens aí da sede da CDL Santos Praia. A parte mais importante, que inclusive o João, né, também está entrando de sócio, né, João? Sim. Eu vou fazer você assinar vou fazer já. a ficha aqui ao vivo, antes de encerrar o programa. Mas o João ele sempre nunca tem tempo, né? Ali tem uma Smart Sala. Agora nós temos aqui uma Smart Sala, nós temos aí um Data Show, uma TV de 50 polegadas ligada a um computador. Tá muito bonito o espaço, viu? Eu fui lá outro dia. E temos essa sala comporta aí até 70 pessoas e temos fazemos as nossas reuniões. Temos uma outra sala um pouco menor que também comporta uma pequena reunião. Nós temos a parte social, que eu acho que não temos aí gravado o vídeo, a nossa barraca de praia, que nós estamos entrando aí agora no verão, né? Logo, logo. E a nossa barraca de praia temos sempre churrascadas no final de semana, que é a parte de congregação, é a parte onde os associados e os lojistas se interagem, conversam, trocam experiências, né? Porque eu acho que o importante também é nós podermos conversar, né? A amizade, sim, que é o que faz parte do comércio, como o João bem disse no início, e trocar experiências. Venham se associar aqui à CDL, procurem lá a Cláudia, 3289-9495, é ali na Marechal Deodoro, está bem próximo à Praça Independência. E temos várias outras coisas também na CDL, temos advogados, temos tributarista, civil, e trabalham praticamente para os lojistas. E o importante é isso, é ter essas pessoas para sermos mais fortes. Essa visita que nós citamos aí no início do programa, que fizemos ao prefeito, foi uma visita realmente, levamos os nossos 1000 e poucos associados, né? Não estávamos todos lá presentes, porque não caberia, mas a importância da CDL Santos Praia. É o papel da CDL Santos Praia representar os lojistas. Bom, rapidamente, estamos quase no final do programa. Filete, a relação dos animais já começa desde a mais tenra infância, os bebês têm como se relacionar com os animais, já começa a trocar emoções, como é que é esse processo? A gente tem esse processo, por exemplo, às vezes... É a pergunta do Gustavo Fernandes da Aparecida. Gustavo, a gente tem, logicamente, que cada caso é um caso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, é lógico que 90% dos animais, 95%, 98%, se dão bem com as crianças, mas esse processo de adaptação, né, tem que ser um processo até lento, porque pode também existir uma ciumeira, né, que de repente o cachorro vive com o Nicolau, com a esposa, quando vem aquele ente querido, aquele bebê, né, pode ocorrer uma ciumeira. E algumas raças têm algum problema de comportamental nisso, então acho que tem que ser feito um estudo, mas geralmente eles são protetores do bebê, ajudam e tal, mas logicamente que sempre tem 1% que pode fugir essa regra, então a gente tem que ter bastante cautela nisso para que não haja nenhum acidente, mas geralmente... Tem um vídeo aí pra gente ilustrar essa questão.
geralmente os animais são Pode protetores. comentar, Filete, à vontade. Geralmente os animais são protetores e se adaptam bem com as crianças, tudo, né? Tem aquela coisa da ciumeira de alguns animais, mas é muito raro. Mas temos que tomar cuidado com essa questão, né? Mas eu acho que geralmente os animais se comportam bem com esses novos entes, desde que você também dê atenção para o cachorro, né? É aquela coisa, quando chega um novo cachorro na casa, tem que dar mais atenção para o antigo. Quando chega uma criança, tem que fingir, pelo menos, que está dando mais atenção para o cachorro, para que não tenha o ciúme, que é normal do ser humano, do animal, né? O animal tem. Eduardo Filete, veterinário, obrigado. Essa questão dos povos é importante, a gente vai voltar a tocar nisso, né? Legal pela tua contribuição aí para a cidade, né? Muito obrigado. Voluntária, obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite, fico muito contente com o programa de vocês aqui, que eu já assisti algumas vezes, tem evoluído bastante. Obrigado. E espero que o programa continue com sucesso. A casa está aberta para você e para o João Vilela também, hoje, novo associado da CDL. Obrigado, Zé. Eu já era tacitamente, agora você formalmente. Porque formalmente, que na prática você já está sempre presente, tá né? sempre nas questões do comércio. É verdade. Parabéns obrigado pelo teu por trabalho. tudo. Obrigado, Filete aqui, que o Filete é meu amigo, realmente, a gente conversa bastante. Obrigado, Nicolau. Obrigado que a isso, todos. a casa é sua aqui. Nicolau Miguel Beide, esse é o nosso trabalho, a nossa missão, não é? Hoje com 2 convidados aí que são realmente de casa, são representativos das suas atividades e muito nós mais. Temos aí esse assunto aí de animais, eu acho que ele é muito extenso, né? Nós precisaríamos aí de horas, né, para trocar informações. Você é nosso convidado, será nosso convidado em outra Seria uma honra. E agradeço aí, você é uma pessoa renomada aqui em Santos. E o João também, nosso eterno convidado, obrigado, comentarista, é uma pessoa que sabe avaliar bastante o comércio. Obrigado aí pela presença, Zé. Nicolau, até semana que vem. Semana que vem estamos Obrigado aos nossos convidados, obrigado a você de casa. Reprise desse programa no sábado às 19 às 20 horas. CDL TV volta na próxima terça-feira às 6 da tarde aqui na TV Com. A todos um grande abraço, uma ótima semana e até lá.